Você acha que o Bolsonaro está mesmo desesperado com os depoimentos da CPI? Terça-feira tem o Mandetta e o Nelson Tait. Quarta-feira, Brasília estará em chamas com o depoimento de Pazuello. Quinta-feira tem o Queiroga e o presidente da Anvisa depondo na CPI da Covid. Você acha que isso é o que desespera mais o Bolsonaro? Não. O que desespera o Bolsonaro, outro fator, mais do que esses depoimentos, é que o Renan Calheiros terá um encontro, olha só, com os militares. Renan Calheiros vai falar com os militares para quê? Para tranquilizar os militares quanto à CPI. O que está acontecendo é o seguinte, os militares estão entendendo, estão achando que a CPI vai acabar com os militares, que vai acabar com as Forças Armadas, que vai tentar prender militar. Então eles estão assim meio apavorados com a CPI. E claro, o bolsonarismo está disseminando isso para ver se os militares voltam ao lado do Bolsonaro. Não está dando muito certo, eles estão apavorados, mas não estão voltando para o lado do Bolsonaro. Tanto é que toda semana o Bolsonaro faz ameaça, fala, meu exército, não sei o que, se eu decretar eles vão cumprir, hein? Se o povo autorizar, e o povo foi nas ruas, falou eu autorizo e nada. O Bolsonaro não fez nada. Por quê? Porque os militares não estão com ele. Mas para tentar mudar a opinião, ele está disseminando esse terrorismo entre eles. Só que o Renan Calheiros, que é um político extremamente habilidoso, uma pessoa que consegue conversar com todo mundo, consegue, assim, convencer alguém da opinião dele, o Renan Calheiros, ele vai falar com os militares e, ó, ele vai acabar com todas essas dúvidas. Eu vou falar aqui sobre como vai ser, o que o Renan Calheiros deve falar aos militares e sobre o que os militares estão pensando no governo Bolsonaro. Tem militar que já fala abertamente em impeachment, gente que era bolsonarista até 2, 3 meses atrás. E agora já fala em impeachment, lá entre os militares. E, ó, eu posso te falar, entre o alto escalão, a maioria adoraria o impeachment, né? Adoraria o impeachment do Bolsonaro. Já eu falo disso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve aqui no canal. É um segundinho se inscrever. É de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica ali em inscrever e você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Só de clicar você está ajudando muito na oposição, porque você está ajudando a gente a fazer número. A gente sabe que governo autoritário, a oposição tem que ser em número alto. Então inscreva-se no canal e quando você se inscreve, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal e aí mais gente vai ter acesso à verdade. Porque eu sei e você sabe que o Bolsonaro, ele só trabalha com base em fake news, enganar a população. E, ó, nas ruas também estamos fazendo a oposição. No final do vídeo eu vou mostrar o carro de som que rodou lá em Minas Gerais, no interior de Minas, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, denunciando a mansão do filho dele, denunciando que gastou um dinheirão em cloroquina, tudo isso, a inflação, desemprego, tudo isso nas ruas. A gente também está rodando em várias cidades do país. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay, o Apoia-se e tem as minhas outras redes. Siga-me também nas outras redes que lá eu também faço oposição ao Bolsonaro. Tem vídeos mais curtos. Quem gosta de vídeo curto, ó, no Twitter tem vídeo mais curto, no Instagram tem vídeo mais curto, no TikTok então, vídeos de até 60 segundos, tem vídeo de 30 lá no TikTok, segundos. Então, siga-me nas outras. Agora, aproveita e se inscreve aqui. Vamos falar sobre o Renan Calheiros, militares, o que eles estão pensando do governo Bolsonaro, que ó, o jogo tá virando, e tá virando muito rápido, mas muito rápido mesmo. Os militares estão com medo do quê? A CPI vai investigar, entre outras coisas, a produção de cloroquina que foi feita pelas Forças Armadas. O Bolsonaro mandou e as Forças Armadas começaram a investir pesado em cloroquina. Para você ter ideia, em 2019, as Forças Armadas produziram 256 mil comprimidos de cloroquina. E ó, a memória tá boa, hein? Em 2020, foram mais de 3 milhões e meio. Em 2021, também, a produção continuou pesada. Também mais de 3 milhões em 3 meses. Por quê? Porque o Bolsonaro está mandando. Só que quando você produz mais cloroquina, custa dinheiro. Você está produzindo para quê? Se não tem gente com malária, lúpus e tem uma outra doença lá. São 3 doenças que a cloroquina trata. Não tem gente com tanta gente assim com essa doença. Está produzindo para quê? Para dar para as pessoas. Só que tem um problema. A OMS falou desde maio do ano passado que a cloroquina não funciona. A cloroquina não funciona. Pior, em junho, julho, finalzinho de junho, comecinho de julho, a OMS falou, a cloroquina aumenta as chances de morte. Aí depois, agora é consenso na comunidade científica, a cloroquina não. Você não vai lá nos Estados Unidos, fala com qualquer médico sério, vai na Europa e fala, eu quero cloroquina. O cara vai rir da sua cara, vai rir da sua cara. Fala, que isso aí é o quê, Bolsonaro? Lá na Europa já sabem, quem gosta de cloroquina é Bolsonaro e Trump. Mais o Bolsonaro do que o Trump, porque o Trump parou também lá em maio, junho do ano passado. Os militares estão com medo. Por quê? Porque eles vão falar, pô, peraí, vai convocar o Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa, vai convocar outros militares, vai começar a
Sabe quando você começa a mexer ali na lama e aí começa a cheirar mal? Vai começar a mexer ali onde os militares não querem que mexa, vai dar ruim. Estão com medo. Estão com medo. Eles não estão com medo da CPI contra o Bolsonaro, estão com medo de respingar neles. Porque tem coisa errada ali, eles estão produzindo cloroquina e gastando dinheiro público. E compraram a base para fazer cloroquina lá da Índia com um preço 6 vezes mais caro. E aí se começar, uma CPI é assim, qualquer investigação. Você começa a investigar uma coisa, você acha outras coisas erradas, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto, é obrigado a investigar tudo. Imagina, você começa a investigar lá gasto de cloroquina, você acha gasto de picanha, que o exército comprou superfaturada, acha gasto de cerveja, que também comprou... Imagina, só para dar um exemplo que todo mundo sabe, mas imagina começa a achar coisas que a gente não sabe. É isso que eles estão com medo. Aí o Renan vai falar com eles o seguinte: ô militares, a parte que a gente vai investigar das Forças Armadas são a partir das ordens dadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo Bolsonaro. Não tem nada a ver com vocês, vocês estão cumprindo ordens. Vocês estão produzindo cloroquina porque alguém está mandando, ou vocês decidiram, deu na telha de vocês. Não, claro, o Renan Calheiros não vai falar desse jeito que um general já ia se ofender, né? Do alto do seu ego, alguém falar assim com ele. Mas o Renan Calheiros vai explicar direitinho que, olha, vocês estavam cumprindo ordens, vocês não estão produzindo cloroquina porque deu na telha. Não, vocês cumprem ordens. Quem dá ordem para vocês é o presidente. Ele mesmo repete isso várias vezes. Quer dizer, ele vai... E o Renan é bom de convencer os outros. Ele vai acabar convencendo os militares a falar: é verdade, a gente tem que ir pra cima do Bolsonaro mesmo. Porque é ele que deu as ordens, nós somos inocentes. Fomos usados pelo Bolsonaro. É isso o que o Renan vai acabar convencendo os militares a fazerem. Por quê? Porque os militares estão com medo que o próprio bolsonarismo começou a causar pânico nos militares. A falar: ó, tá vendo? Vai investigar vocês. Tá indo pra cima de vocês também, ó. Vai respingar tudo. Vocês vão se ferrar, vocês têm que ficar do meu lado. Estamos juntos aqui no mesmo barco contra a CPI. A partir do momento que o Renan Calheiros fala: não, ô militares, a nossa bronca não é com vocês estão seguindo ordens. A nossa bronca é com o capitão do barco, não é com vocês, os tripulantes. Olha, o militar vai falar: epa, então não é só a gente pular para outro barco, que a gente não é o alvo aqui, porque a gente vai ficar se metendo em política. E aí entra o sentimento dos generais da ativa e praticamente da maioria da cúpula das Forças Armadas, que é: eles estão extremamente ofendidos com o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele usurpou as Forças Armadas, o nome da instituição Forças Armadas. Porque ele começa a falar: o meu exército, isso, aquilo, eu sou capitão, eu sou militar, não sei o quê. Aí ele começa a ir em formação de cadetes. Cadete não é para o presidente da República, claro. Se ele está na cidade, pode até ir. Mas o Bolsonaro, ele pega o avião dele, vai lá para uma cidade qualquer do interior para ver a formação de cadetes do exército. Fala: o que o presidente está fazendo em formação de cadete, em formação de militar de baixa patente? Ele está fazendo campanha. Ele está mostrando: tá vendo, tô aqui, o exército está comigo. Aí ele mostra aquilo para os apoiadores dele e fala: ó, esse cara tá com as Forças Armadas, ó o poder que tem Bolsonaro. Ele não tem. Ele não tá com as Forças Armadas. O pior, ele vai e coloca um general da ativa que mata mais de 300 mil pessoas, que é o Pazuello, que vai ser massacrado quarta-feira. O Pazuello, um general da ativa, vai ser massacrado em rede nacional. Todo mundo vai assistir o Pazuello ser massacrado na quarta-feira. E olha o que ele está fazendo com a imagem das Forças Armadas. Então tem muito militar que hoje quer o impeachment do Bolsonaro, e a maioria deles não fala abertamente. Teve uma matéria da agência pública, uma matéria na Folha, as duas se complementam, porque as duas falam o quê? Que os militares não têm paciência mais com o Bolsonaro, os militares querem voltar, os dativos, que não têm cargo no governo. Os que têm cargo no governo são bolsonaristas, porque não só pelo dinheiro, mas porque o Bolsonaro escolhe os bolsonaristas para o governo. Se o militar não é bolsonarista, não ganha carguinho no governo, é isso. Tá, mas exceto esses, os outros todos, que são a grande maioria dos militares, eles querem que as Forças Armadas saiam da política novamente, como era até 2018, antes do Bolsonaro usurpar o nome deles, e fiquem longe, mais ou menos longe da política, tá sempre ali perto, mas longe. Para quê? Para que a imagem das Forças Armadas voltem a ser respeitadas como eram até uns 4, 5 anos atrás. Assim, eu nunca achei, Forças Armadas, depois do golpe de 64, para mim, demoram 100 anos para que voltem a ser respeitadas, mas ninguém via como, esses fascistas, esses não sei o que, não tinha essa animosidade, agora tem. Então, muitos querem isso, e há outros nas Forças Armadas que pensam: pô, peraí, o Mourão é o vice, o Bolsonaro é covarde, o Mourão não é. Há muitos ex-bolsonaristas nas Forças Armadas, isso eu expliquei no outro vídeo de hoje. O primeiro vídeo de hoje, que eu publiquei hoje de manhã,
fala sobre o ex-ministro Ernesto Araújo e o Weintraub. Eu falo, ó, a base do bolsonarista está começando a achar, e já faz tempo, e agora eles estão muitos chegando à conclusão, cada vez mais, tá crescendo muito isso, de que o Bolsonaro é um frouxo. O Bolsonaro não faz nada, não tem poder nenhum, ele lá é um cão que ladra e não morde. E entre os militares há alguns, poucos, mas também são fascistas como o Ernesto Araújo e o Weintraub, que tem essa, o Bolsonaro é frouxo, mas o Mourão não é. Aí ele fala, peraí, o vice é militar, por que a gente fica aqui apoiando esse cara se o vice dele é militar? Tem entre os militares uma coisa chamada clube militar. Clube militar é um clube, são poucos lá, são poucos. O Mourão foi presidente do clube militar. O clube militar é extremamente golpista. Eles falam mal do STF, soltam notinha, e boa parte da população acham que eles são a maioria dos militares. Não, eles são uma minoria bem pequena. Só que esses do clube militar já começaram a ver, peraí, o Bolsonaro é um fraco. Então até o grupo que mais apoia o Bolsonaro tá vendo o Bolsonaro como um fraco e pensando, pô, se tiver um impeachment não tem problema, que o vice dele é o Mourão e o Mourão não é frouxo igual o Bolsonaro. Olha para você ver o lado que tá levando, e isso acontece de um movimento interno do bolsonarismo, porque o Ernesto Araújo e o Weintraub eram parte interna do bolsonarismo. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo em que outros estão com medo de serem investigados ainda, mas não estão com o Bolsonaro, e vem o Renan e conversa com eles todos, eles falam, peraí, realmente, por que a gente vai ficar aqui perto do Bolsonaro? Tchau, Bolsonaro, tchau. Os que já tem, assim, já tem algum nojo do Bolsonaro vão ter muito mais. Os que não tem vão começar a ter, Bolsonaro vai se desesperando, e o Renan, ele tá ligando todos os pontinhos nessa CPI. Ele não vai deixar nada assim de fora. Tudo que tiver, tem um probleminha aqui, o Renan vai lá e resolve. Político habilidoso é assim, ele não vai, vou passar a CPI, vou passar o trator no Bolsonaro, mas eu vou destruir todo o resto. Não, vou passar o trator no Bolsonaro. Os outros eu vou explicar para todo mundo, saiam do caminho, o trator tá passando. O alvo é o Bolsonaro. E ele fala com o pessoal do Centrão, ele fala com o Ciro Nogueira, ele tem abertura para falar com vários líderes de partidos do Centrão que hoje estão com o Bolsonaro, e muitos deles já estão pensando em trair. Não tá nada fácil para o Bolsonaro. E nas ruas também não tá, porque, nosso carro de som aqui, olha só, no interior de Minas Gerais. Aí, Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia, tratamento de novo. Deus... Pera, eu vou mostrar outro trecho aqui, Não tem emprego e nada de vacina. Ficamos sem o auxílio emergencial. Não sabemos da vacina. Olha, meu senhor, minha senhora, ele nos deu inflação, desemprego e a porcaria da cloroquina. Ei, Bolsonaro, minha família comia carne de boi e agora nem de frango conseguimos comprar. Bolsonaro, você deixou faltar oxigênio nos hospitais de Manaus e ainda deixa queimar o nosso oxigênio da Amazônia. Aqui o grupo Mobiliza Vermelho, com o apoio do canal Plantão Brasil. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal. Esse trecho que eu mostrei. Tá aqui o carro de som no interior de Minas. Assim que eu tiver os vídeos de Natal e cidades no redor de Natal e do Rio de Janeiro, eu mostro aqui. E na Paraíba vai rodar amanhã, segunda-feira, à tarde, provavelmente. É isso, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoies. Vamos pra cima deles. Falou!